Você já imaginou estar no comando de uma missão impossível? Ser responsável por liderar um povo inteiro rumo a uma terra desconhecida, cercada por inimigos poderosos e desafios sobrenaturais? Essa foi a missão de Josué, um dos maiores líderes da Bíblia. Ele não era apenas um guerreiro. Ele foi escolhido por Deus para guiar Israel à terra prometida. Mas essa jornada não foi fácil. Houve batalhas, milagres e até um momento inacreditável em que o sol parou no céu. E você sabia que Josué conseguiu derrubar uma cidade inteira sem sequer tocar nas muralhas? No vídeo de hoje, você vai descobrir como tudo isso aconteceu. Antes de se tornar o grande líder de Israel, Josué era apenas um jovem guerreiro. Seu nome original era Oséias, mas Moisés o chamou de Josué, que significa "O Senhor é a salvação". Desde cedo, ele demonstrou ser um homem de coragem e fé inabalável. Josué foi um dos 12 espias enviados para explorar Canaã, a terra que Deus prometeu ao povo de Israel. Enquanto 10 espias voltaram com medo, dizendo que era impossível conquistar aquele lugar, apenas Josué e Calebe confiaram que Deus cumpriria sua promessa. Por causa dessa fé, Deus garantiu que ele seria um dos poucos daquela geração a entrar na terra prometida. Mas sua verdadeira missão começou quando Moisés morreu. O povo de Israel havia vagado pelo deserto por 40 anos e agora estavam diante da fronteira de Canaã, prontos para tomar posse da promessa de Deus. Porém, havia um problema. Moisés, o grande líder que guiou Israel por tanto tempo, não estava mais lá. Quem assumiria essa responsabilidade? Foi então que Deus escolheu Josué. O Senhor disse a Moisés: "Tome Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele." Naquele momento, Josué foi ungido como o novo líder de Israel. Mas pense nisso. Como você se sentiria se tivesse que substituir um líder tão grandioso como Moisés? A responsabilidade era gigantesca. Josué tinha que guiar um povo inteiro, enfrentar exércitos inimigos e tomar posse de uma terra cheia de desafios. Porém, Deus lhe deu uma promessa poderosa. "Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que andar." Josué 1:9. Com essa promessa, Josué reuniu seu povo e se preparou para a primeira grande missão: atravessar o poderoso rio Jordão. Mas como isso seria possível? O povo de Israel estava diante do primeiro grande desafio sob a liderança de Josué: atravessar o rio Jordão. Mas havia um problema. O rio não era um simples riacho. Era uma correnteza forte e perigosa. E, para piorar, estava na época da colheita, quando suas águas transbordavam além das margens. Com um exército inteiro, mulheres, crianças e idosos, atravessá-lo parecia impossível. Foi então que Deus deu uma ordem a Josué. Os sacerdotes deveriam carregar a Arca da Aliança e marchar diretamente para dentro do rio. Parece uma ideia absurda, certo? Mas Josué sabia que quando Deus ordenava algo, milagres aconteciam. E assim, com o povo observando, os sacerdotes deram o primeiro passo na água e algo inacreditável aconteceu. O fluxo do rio simplesmente parou. As águas foram interrompidas rio acima, formando uma barreira invisível, enquanto o restante do leito se secou completamente. O povo atravessou em terra firme, exatamente como seus antepassados fizeram no Mar Vermelho. Os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança do Senhor pararam firmes em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo o Israel passava até que toda a nação completasse a travessia. Agora, imagine a cena: um exército inteiro atravessando um rio que momentos antes estava em seu nível mais alto. Esse milagre provou que Deus estava com Josué, assim como estivera com Moisés. Antes de seguir em viagem, Deus ordenou que 12 pedras fossem retiradas do fundo do rio e colocadas como um memorial. Assim,
As futuras gerações lembrariam daquele dia incrível em que Deus abriu o Jordão para o seu povo. Com a travessia completa, Israel finalmente estava em Canaã. Mas havia um novo desafio pela frente, uma cidade impenetrável, com muralhas gigantescas e guardas preparados para a guerra. Como Josué conseguiria conquistar Jericó? Depois da travessia milagrosa do Jordão, Israel estava oficialmente na terra prometida. Mas havia um problema. Canaã não estava vazia. Era habitada por povos guerreiros, e a primeira grande fortaleza no caminho de Josué era Jericó. Jericó era uma cidade impenetrável, cercada por muralhas gigantescas que, segundo estudiosos, chegavam a 9 metros de altura e 6 metros de largura. Para qualquer exército, conquistar Jericó seria impossível. Mas Josué não estava sozinho nessa batalha. Deus tinha um plano, e não era uma estratégia comum de guerra. Certa noite, Josué teve um encontro com um homem misterioso segurando uma espada. Josué se aproximou e perguntou: "Você está do nosso lado ou do lado dos nossos inimigos?" Mas o homem respondeu: "Não estou de lado nenhum. Venho como comandante do exército do Senhor." Naquele momento, Josué entendeu. Aquela batalha não seria vencida por força humana, mas pelo poder de Deus. Então, Deus revelou a Josué uma estratégia totalmente inesperada. Marchem ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. No 7º dia, deem 7 voltas, e quando os sacerdotes tocarem as trombetas, todo o povo deverá gritar. Então, as muralhas cairão. Imagine a reação do povo. Uma estratégia dessas não fazia sentido algum, mas Josué obedeceu. Durante 6 dias, os israelitas marcharam em silêncio ao redor das muralhas de Jericó. Os habitantes da cidade provavelmente zombavam deles, sem entender o que estavam fazendo. Mas no 7º dia, algo incrível aconteceu. Os israelitas rodearam a cidade 7 vezes. Quando a última volta foi concluída, os sacerdotes tocaram as trombetas e, em um só grito, todo o exército bradou com força. E então, as muralhas, essas muralhas imensas e intransponíveis, simplesmente desabaram. Sem precisar levantar espadas, Israel tomou Jericó. Foi um milagre absoluto, um sinal de que Deus estava no controle. Mas essa não seria a única batalha de Josué. A guerra pela terra prometida estava apenas começando, e algo ainda mais impressionante aconteceria em breve. Um dia em que o sol e a lua pararam no céu. A conquista de Jericó foi apenas o começo. Para tomar posse da terra prometida, Josué precisaria enfrentar vários reis e exércitos poderosos. E assim começou uma das campanhas militares mais impressionantes da Bíblia. Israel enfrentou diversas batalhas, sempre guiado por Deus. Eles derrotaram a cidade de Ai, enfrentaram os amorreus e fizeram alianças estratégicas. Mas foi durante essa campanha que ocorreu um dos milagres mais inacreditáveis de toda a história. Tudo começou quando 5 reis amorreus se uniram contra Israel. Eles reuniram um grande exército e atacaram a cidade de Gibeão, que havia feito aliança com Josué. Sem tempo a perder, Josué marchou a noite inteira e surpreendeu os inimigos ao amanhecer. A batalha foi intensa, mas Israel estava vencendo. Então, algo extraordinário aconteceu. Enquanto os exércitos inimigos fugiam, Deus enviou uma chuva de pedras do céu. A Bíblia diz que mais homens morreram com essas pedras do que pela espada dos israelitas. Mas Josué percebeu que o dia estava terminando e a escuridão daria vantagem aos inimigos. Foi então que ele fez um pedido ousado e algo incrível aconteceu. O sol simplesmente parou no céu e o dia se prolongou até que Israel derrotasse completamente seus inimigos. A Bíblia diz: "Nunca antes nem depois houve um dia como aquele em que o Senhor atendeu a um homem." De fato, o Senhor lutava por Israel. Pense nisso. A rotação da terra foi interrompida por um único pedido de Josué.
Esse foi um dos maiores milagres registrados na Bíblia e uma prova definitiva de que Deus estava ao lado de Israel. Após essa vitória, Josué continuou sua campanha militar, conquistando cidade após cidade. No final, ele derrotou 31 reis e garantiu que as tribos de Israel tomassem posse da terra que Deus havia prometido. Mas apesar de suas vitórias, Josué sabia que seu maior papel não era apenas ser um comandante de guerra, e sim um líder espiritual para seu povo. Ao final de sua vida, Josué reuniu toda a nação e fez um discurso poderoso que ecoa até hoje. Escolham hoje a quem servirão, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Assim, Josué encerrou sua jornada como um dos maiores líderes da história bíblica. Mas quais lições podemos tirar de sua vida? Josué viveu uma vida marcada por fé, coragem e obediência. Desde jovem, ele acreditou nas promessas de Deus e nunca se desviou do propósito para o qual foi chamado. Sob sua liderança, Israel conquistou a terra prometida, estabeleceu-se em Canaã e viu com os próprios olhos os milagres do Senhor. Mas mais do que um grande guerreiro, Josué foi um exemplo de fidelidade, diferente das gerações anteriores que murmuravam e duvidavam de Deus. Josué sempre confiou, mesmo diante dos desafios mais impossíveis. Ele entendeu que a verdadeira vitória não vinha da força do exército, mas da obediência a Deus. Antes de morrer, Josué fez um discurso poderoso, reunindo todo o povo e relembrando as maravilhas que Deus havia feito. Ele os advertiu a não se desviarem para os falsos deuses das nações vizinhas e fez um chamado claro: escolham hoje a quem servirão, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essas palavras não foram apenas um conselho, mas um compromisso pessoal. Josué sabia que a fidelidade a Deus era a única garantia de um futuro próspero para Israel. E o impacto de sua liderança foi tão grande que, enquanto Josué e sua geração viveram, Israel permaneceu fiel ao Senhor. Ele foi o líder que guiou o povo da escravidão para a liberdade, das incertezas para a promessa, do medo para a confiança absoluta em Deus. A história de Josué nos ensina que quando colocamos Deus à frente de nossas batalhas, o impossível se torna possível. Não importa quão grandes sejam os desafios, a chave da vitória está na fé e na obediência. Mas agora eu te pergunto, você está pronto para confiar em Deus e enfrentar suas próprias muralhas? A história de Josué não é apenas um relato antigo. É uma prova viva de que a fé pode derrubar muralhas, abrir caminhos impossíveis e mudar destinos. Josué nos mostrou que a verdadeira força não vem das armas ou do número de soldados, mas da confiança absoluta em Deus. Seus desafios podem não ser uma cidade fortificada ou um exército inimigo, mas todos nós enfrentamos muralhas na vida. Problemas, medos, dúvidas. E a grande lição de Josué é clara: quando você confia em Deus e segue seus planos, o impossível acontece. Agora eu quero saber de você. Qual é a muralha que você precisa derrubar? Que batalha você está enfrentando hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se essa história te inspirou, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Muito obrigado por acompanhar até aqui e lembre-se, seja forte e corajoso, porque Deus está com você.